Bueno, muy buenos días o tardes tengan todas y todos quienes nos acompañan desde las distintas instituciones en sus países. Les agradecemos mucho su presencia en este webinar y tenemos un gran invitado al que presentaremos en breve. Me presento, mi nombre es José Luis Ayala, soy el coordinador técnico en la representación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, en México, y también soy coordinador de la Red Hemisférica de Agua del IICA. Em, Saludo a mis compañeras Cristina Costa, que es coordinadora técnica en el IICA Brasil, quien estará conduciendo la conferencia. Muchas gracias, Cristina. Y también aprovecho para saludar a Romelia, en donde se encuentre, quien ayudó a la gestión para esta conferencia. Y saludo a Miriam Castellanos, quien estará atenta a sus preguntas vía el chat de esta plataforma Zoom. En breve les doy las palabras. Les cedo la palabra a ellas. Quiero comentarles primero que la iniciativa hemisférica de agua y agricultura del IICA busca brindar soluciones en materia hídrica a la agricultura de las Américas. Y es en este marco en donde surge la red agua del IICA. Tenemos poco más de un año de haberla activado y el objetivo de esta red es el fortalecimiento de capacidades, así como promover alianzas estratégicas públicas y privadas con los países miembros del ICA. Esto con el objetivo de mejorar la gestión integrada y eficiente en el uso del agua para la agricultura en su sentido más amplio, mediante el apoyo a los ministerios de Agricultura y las agencias de agua de los países del sistema interamericano. Y es en este sentido que desde la Red Agua venimos realizando, entre otras actividades, una serie de conferencias, webinars, buscando esto, el intercambio de experiencias exitosas, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales entre nuestros países. Y hoy toca el turno a Brasil. Antes de iniciar la conferencia, algunos anuncios para la cual le cederé la palabra a mi compañera Miriam Castellanos. Adelante, Miriam. Pues buenos días a todos. Vamos a tener explicarles un poquito la dinámica de la presentación. Va a durar aproximadamente 40 minutos y esta presentación se las vamos a compartir posterior a todos, por eso necesitábamos su registro para obtener sus correos electrónicos. Y también se les va a compartir la liga con este video, ¿no? De la presentación de YouTube. Y bueno, después de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas que serán vaciadas en el chat. Entonces, de todas formas, en cualquier momento que les surja la pregunta, pueden dejarla en el chat y bueno, las estaremos viendo con nuestro invitado, Enrique Veiga, pues para que sean respondidas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miriam, y sin más preámbulo, le cederé la palabra a Cristina para que nos presente a nuestro experto y flamante invitado. Adelante, Cristina, por favor. Hola, gracias José y Miriam. Muy buenos días. Como José mencionó, yo soy Cristina Costa, soy la coordinadora técnica de la oficina del IC en Brasil y es un honor participar de este intercambio técnico regional dedicado a la gestión integrada de los recursos hídricos. Esto es un espacio de diálogo y cooperación que es fundamental para fortalecer nuestra capacidad colectiva de enfrentar los desafíos relacionados con el agua, que transcienden las fronteras nacionales y requieren soluciones que sean innovadoras, compartidas y sostenibles. Hoy vamos a conocer un poco de una experiencia de ANA, que es la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil. ANA ha buscado a lo largo de los años consolidar su papel no solo como regulador, sino también como promotora de iniciativas innovadoras y descentralizadas. Y en ese proceso, la gestión por cuencas hidrográficas y la valorización de la participación social son esenciales para garantizar que el agua sea administrada de forma integrada y equitativa.
Entonces, un ejemplo emblemático que vamos a conocer hoy con nuestro colega Enrique es, en esa actuación, es el programa Productor de Agua, que conecta políticas públicas con prácticas de conservación en el medio rural, promoviendo recuperación de áreas degradadas, la protección de mananciales y el manejo sostenible de la tierra y del agua. Es una iniciativa inspiradora que puede ser replicada y adaptada en los distintos contextos de nuestra región. Y la Agencia Nacional de Agua es un socio importante del ICA Brasil. Entonces, tenemos una alianza histórica entre nuestras instituciones y que han permitido la realización de algunos proyectos conjuntos y el fortalecimiento de la gobernanza de agua en los distintos territorios. Así, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor Enrique Veiga, nuestro punto focal y aliado en diversas iniciativas, y su contribución ha sido decisiva para ampliar el alcance de proyectos que integran innovación técnica, gestión participativa y cooperación regional. Enrique Veiga es analista ambiental desde 2008, habiendo trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional, y actualmente es superintendente de planes, programas y proyectos de la Agencia Nacional de la Agua y Saneamiento. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Brasilia. Tiene maestría en Políticas Públicas y Medio Ambiente por la Universidad George Washington y una especialización en Gestión Pública Ambiental por la UNB. Entonces, les deseo a todos un excelente intercambio técnico, lleno de reflexiones y aprendizajes que podamos llevar a nuestras realidades locales y regionales. Entonces, Enrique, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, José Luis, Miriam y todos que están aquí conosco. Es un placer muy grande poder compartir esta experiencia. Como Cristina ha dicho, soy superintendente de planes, programas y proyectos en la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico de Brasil. Estoy aquí también con la señora Consuelo Marra, que es la coordinadora de conservación y uso sostenible del agua, acá en la Superintendencia de Planos, Programas y Proyectos. Entonces, es un placer muy grande poder compartir esa experiencia y gracias al ICA por la invitación. Me voy a presentar en portuñol, disculpe, yo no hablo español muy bien, pero me voy a hablar despacio, creo que me voy a fazer comunicar e fazer entender, compreender. Se tens alguma dúvida ou alguma expressão ou palavra equivocada, peço desculpas e Cristina pode me ajudar com a tradução ou com a compreensão do termo ou da expressão. Então, hoje me vou a compartilhar essa experiência do programa Produtor de Água. É uma iniciativa promovida por Ana há quase 25 anos. Nosotros estamos trabajando en una gran red de parceros. Esa es las bases del programa, es la parcería institucional con varios socios en los niveles locales, subnacionales y nacional, involucrando o poder público, la academia, los grandes usuarios del agua, e busca uma abordagem integrada da paisagem, incentivando boas práticas de conservação de água e suelo,
integradas con los pagos de servicios ambientales. Entonces, es una grande jornada, uma grande ruta de 25 anos de muito aprendizagem e muitos desafios para escalar, como ampliar os impactos dessa ação. Então, creio que é importante destacar que em Brasil nós temos uma política nacional de recursos hídricos desde 1997. Então, é nossa lei das águas. Nós acá temos conjunto de instrumentos para a gestão integrada das águas. Esta gestão é compartida entre a União, ANA, e também os estados, os entes subnacionais. Então, temos grandes desafios, pero minha apresentação hoje não vai focar em la lei das águas, pero em uma iniciativa concreta, que é o Programa Produtor de Água, que contribui com a segurança hídrica e com os objetivos, as metas da Política Nacional de Recursos Hídricos, com este abordagem integrada local de los recursos hídricos locales. Então, consegue ver minha pantalla? Sim. Ok, perfeito. Está na primeira pantalla. Perfeito. Gracias. Entonces, nosotros cuando vamos cambiando las condiciones naturales de la cuenca hidrográfica, nosotros cambiamos la forma como la agua se comporta, el ciclo del agua en esta cuenca hidrográfica. Entonces, cuando nosotros vamos urbanizando, né, compactando e impermeabilizando o suelo, nós cambiamos a forma como a água transita, camina em lo território, em lo terreno. Então, quando nós cambiamos e compactamos, nós estamos criando condições para que esta água não infiltre, dificuldades para a infiltração desta água, e, ao mesmo tempo, favorecendo o processo de escoamento superficial dessa água. E todo isso cria cambios que podem generar um conjunto de impactos locais em nível da cuenca, com extremos hidrológicos, como podemos mirar em la figura a la derecha. Então, se nós temos regime de chuva em ano, por exemplo, uma cuenca hipotética. Se nós temos condições de suelo compactadas, impermeáveis, nós vamos a ter uma resposta do rio muito similar, muito parecida com as condições de la chuva. Então, nós estamos ampliando, aumentando os efeitos desses eventos hidrológicos críticos, como inundações e sequias. E quando nós temos condições de suelo bem conservados, com grande capacidade de infiltração, nós temos uma melhor regularidade deste corpo hídrico. Então, temos uma atenuação, uma redução desses hidrológicos críticos. Então, nós temos mais caudales durante as sequias e temos também menos impactos associados aos eventos de inundações, por exemplo. Então toda a metodologia, a forma de trabalhar do Programa Produtor de Água é como implementar ações em el terreno para criar condições para esta água infiltrar em el suelo e reduzir a velocidade de escoamento superficial dessa água. Então, temos muitas tecnologias que são sabidas tecnicamente, cientificamente, que promovem esta redução do escoamento e criam condições para a infiltração da água en el suelo. Também reduzem todas as questões associadas à erosão e transporte de sedimentos para estes corpos hídricos. Então, essa é
los principios básicos de la metodología del programa Productor de Agua. Entonces, nosotros estamos haciendo un enfoque integrado del paisaje, considerando la microcuenca hidrográfica como unidad de gestión, planeamiento e implementación de los proyectos. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos desarrollando, involucrando e implementando ações complementares, integradas em nível de paisaje e em nível de propriedade rural. Então, estamos falando de recuperação e conservação da vegetação nativa, estamos falando de boas práticas de conservação de solo, como terraças, como presas, pequeñas presas para a infiltração da água, fomentando a proteção de los ojos de água, fomentando a produção orgânica e outras boas práticas, o plantio direto e outras boas práticas associadas à conservação de água e solo. Claro que cada uma dessas técnicas precisam ser ajustadas para o contexto local, as condições locais, os ecossistemas e as condições físicas e socioeconômicas de cada microcuenca, pero los principios, los objetivos, las metas son las mismas. Tenemos que ajustar essas tecnologias, pero o princípio é lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Es, como ha dicho, una acción, una iniciativa promovida por ANA en colaboración con una red de instituciones locales, subnacionales y nacionales que involucran los gestores de recursos hídricos, los comités de cuencas hidrográficas, las municipalidades, organizaciones de la sociedad civil, la academia, universidad y otras instituciones de pesquisa. O setor privado e outros setores usuários de água que necessitam desta água para seus processos econômicos e produtivos, e todos estes projetos têm como objetivo contribuir com a segurança hídrica mediante o apoio de projetos de conservação de água e solo associados ao pago de serviços ambientais. Então, como maximizar a prestação de serviços ambientais em essa cuenca, associados à água, claro, reconhecendo também todos os co-benefícios que são generados em esse processo. Estamos falando de co-benefícios associados à conservação da biodiversidade, a mitigação e adaptação ao câmbio climático e outros benefícios e co-benefícios associados econômicos e sociais também. Então, é uma importante estratégia para aumentar a resiliência destas microcuencas aos los efectos do cambio climático e los efectos e los impactos do cambio climático em la água. Então, não é uma solução como uma bala de plata para resolver todos os problemas, pero é uma entre muitas ações necessárias de gestão, de infraestrutura hídrica, é uma mais que contribuem para a segurança hídrica local. Então, temos dois momentos distintos no programa. Temos uma primeira fase de consolidação da metodologia do programa, que começa em 2001, com todas as discussões técnicas, involucrando muitos expertos no tema, como podemos promover estas boas práticas associadas ao pago de serviços ambientais. E depois temos uma segunda fase do programa, que é o desafio do ganho de escala. Como ampliar os impactos positivos desse tipo de ação em um país, em um continente tão grande como Brasil, a América do Sul e a América Latina. Então, na primeira fase do programa de consolidação da metodologia, nós hacemos como que chamamentos públicos para apresentação de projetos por parte das municipalidades ou outras instituições. Hemos hecho 3 chamamentos públicos em 2011, 2014 e 2017. Em 2013, nós publicamos um manual
com as instruções de como operar e como elaborar propostas e projetos e toda a filosofia e a metodologia do programa em 2013. Gostaria de destacar também em 2006 um projeto muito inovador à época, que é o Programa de Conservador de Águas em uma municipalidade chamada Extrema, em lo estado de Minas Gerais, em Brasil. Este programa hoje é muito famoso em todo o mundo, em Brasil. Ganado muitos prêmios internacionais e nacionais, como que todo ano estão em la televisão brasileira explicando os resultados e impactos locais. É uma experiência muito inspiradora. E hoje, nós del ANA não necessitamos mais estar tão cerca desse projeto, porque estão totalmente independentes, têm recursos próprios, hecho como que leis municipais, recursos financeiros para garantizar o seguimento do projeto e também sua expansão. Então, é uma iniciativa muito inspiradora para nós. E agora, há 2018, mais ou menos, nós estamos com este desafio de como ampliar, ganhar em escala o programa. Entonces, nuestra estrategia ahora es enfocar mucho en las capacitaciones, los intercambios de conocimientos. Por eso ese webinario acá es muy relevante y muy importante para nosotros. También enfocar en publicaciones técnicas y manuales de cómo estructurar proyectos, cómo hacer proyectos dessas ações de conservação de água, de solo, como fazer bom diagnóstico, como, enfim, todo o passo a passo, como fazer cada desses projetos. Outro, creio que muito importante, uma outra linha de ação é a formação de redes, como a rede de água de Ica. Nós também precisamos nos fortalecer e formar redes junto com os comitês de cuencas, os órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, e também reconhecer outros projetos, outras iniciativas em curso em Brasil que estão em linha com as diretrizes e os objetivos do programa. Assim, podemos ter uma grande rede de cambio de experiências, o que hace bueno, as dificuldades. Então, este é papel muito importante de ANA, de conectar buenas práticas e compartilhar essas experiências para que nós possamos avançar em la implementação do programa. E também nós em ANA podemos ajudar estes projetos locais com a captação de recursos e investimentos internos do setor privado e também de fundos internacionais. Então, estamos no apoiando financeiramente diretamente os projetos em lo terreno, não mais. Fazemos isso como que por 15 anos e agora nós estamos com uma nova estratégia de capacitação, de formação de rede, captação de recursos e publicações para involucrar mais gente e mais iniciativas e mais projetos para todo esse processo. Os principais resultados. Agora nós temos como que 76 projetos em portfólio de programa. Destes 61 estão em execução neste momento, outros 15 não há continuado, há parado por diversos motivos. Desses 61 projetos, como que metade, pouco mais, 31 projetos, com algum arranjo de pagos por serviços ambientais. Então, temos como que 100 milhões de reais investidos, como 20 milhões de dólares investidos pelos parceiros,
de los socios de los proyectos, los socios locales, estaduales y otros. Ana ha investido como que 10 millones de dólares, 50 millones de reales, y investimento de los socios en los pagos de servicios ambientales como que 24 millones. Ana no paga por los servicios ambientales. Nosotros incentivamos los socios locales a buscar una solución permanente, sostenible de financiación, arranjar los presupuestos para garantizar los pagos de servicios ambientales ano a ano. Entonces, hay diversos, después podemos hablar un poco sobre eso, diversos arranjos posibles de viabilizar o pago por servicios ambientales. Puede ser, por ejemplo, la empresa responsable por los servicios de agua en la ciudad, en la municipalidad, que es beneficiaria directa de las intervenciones que son feitas en la cuenca usada para el abastecimiento de agua, pero también algún socio local que há interesse. Entonces, hay diversas maneras de pensarmos en la sustentabilidad local de esos pagos por servicios ambientales. Nosotros estamos hablando de como 10.000 produtores rurales beneficiados hasta 2025, 22.000 hectares de vegetação nativa conservada, 4.000 e pouco hectares de áreas de vegetação recuperada ou em processo de recuperação. Acá nós estamos falando de recuperação direta com plantas pequeninas en el suelo, pero también como promover una regeneración natural dessas áreas degradadas, por exemplo, sustando, parando o impacto, criando condições para que esta vegetação possa voltar e ser recuperada. Em termos de terraças, são como que 3.400 quilômetros. As pequenas presas, que nós falamos acá como barraginhas, são mais de 8.000. Estradas rurales, as carreteras, pequenas carreteras rurales, que são adequadas, como que 710 quilômetros. Este é um tópico muito importante em la estratégia, porque carreteras rurales mal manejadas ou proyectadas são grandes problemas ou vetores de impacto para la microcuenca. Então, é muito importante que nós podemos fazer como que adequações em essas carreteras rurales para garantizar um escoamento adequado, criar condições para reduzir a velocidade de escoamento dessa água e criar condições para que essa água possa infiltrar em lo suelo. E também todo o programa incentiva também a questão do saneamento rural. Então, nós estamos apoiando a destinação adequada de los efluentes domésticos rurales com a instalação de soluções tecnológicas locais e sustentáveis para as famílias e as casas em esse contexto rural. Isto há impactos positivos em la qualidade de água. E como ha dicho antes, temos processos de capacitação permanente. Solo ano passado, 280 pessoas capacitado em diversas iniciativas da ANA. Esse 280 solo em 2024. Então, temos muitos eventos eventos de cambio de experiências e capacitações para os diferentes instituições, diferentes perfiles de persona, seja o técnico local, o produtor rural, pero também o gestor público local, municipal, as cuencas, os comitês de cuencas e muitas outras pessoas. Então, quais são as diretrizes para o projeto? Estas são como que condições necessárias para ser parte da rede de produtor de água. As cuencas são, como ha dito, as unidades de planificação e gestão de los projetos.
es muy importante que nosotros tenemos un diagnóstico socioambiental previo. Esto es muy importante porque en ese diagnóstico es posible saber cuál es lo problema. ¿Está asociado con la cantidad o la calidad de agua o los eventos hidrológicos extremos o todo asociado? ¿Lo problema está ahora muy latente, muy fuerte o hay una perspectiva, un escenario de esses impactos? Então, com esses problemas, nós podemos pensar em la estratégia e la solução. E também um diagnóstico para conhecer os potenciais sócios locais, quem estão involucrados com esse terreno, com esta cuenca, quem são os principais usuários e quem pode ajudar nesse processo de implementação e desenvolvimento do projeto. E também, este é outro ponto muito importante, é trazer toda esta estratégia a los planos de cuenca hidrográfica. Acá em Brasil, nós temos 3 escalas de planeamentos de los recursos hídricos. Nosotros tenemos un plan nacional de recursos hídricos con programas, acciones y actividades. Tenemos un plan que de 2022 hasta 2040, pero también tenemos los planes estaduales, que son como los entes, los departamentos, los entes subnacionales, y también tenemos los planes de cuencas hidrográficas. Entonces son 3 niveles de planeamiento. Entonces es muy importante que esta estrategia de conservación de agua y suelo puedan estar previstos y trabajados en los planes de cuenca. Los otros planes también, así nosotros damos institucionalidad al proceso, definimos como una prioridad de actuación en los diferentes niveles, en las diferentes escalas. Lo enfoque de actuación de los proyectos son las propiedades rurales. Y otro punto muy importante es la adhesión voluntaria de los productores rurales. Nosotros no decimos, tiene que participar. Nosotros abrimos como que un llamamiento para los productores para que estos puedan adherir de forma voluntaria a los proyectos. Así tenemos como que socios muy firmes del proceso, que están con mucho gusto y placer involucrados en todo el proceso. Esta fuerza de adhesión de los productores rurales es muy importante para la estrategia. A veces no es un gran número de productores en lo principio, cuando empezamos el proceso, pero a medida que vamos desarrollando el proyecto, nuevos productores van adheriendo. Entonces es un proceso muy rico, de verdad. Como ahí ha dicho, nosotros tenemos que establecer un arreglo local para la gobernanza de los proyectos. Esto es muy importante. Nosotros tenemos visto muchas iniciativas, muchos proyectos con buenas intenciones, con un abordaje, una metodología muy similar, muy parecida, pero cuando no hay la gobernanza local involucrando todos esos socios que ha dicho, hay una probabilidad muy grande de no suceso, porque hay cambios de las instituciones, de las personas, hay cambios en los gobiernos. Entonces es muy importante garantizar esta gobernanza local, que los socios pueden indicar las prioridades, los problemas y las soluciones que son identificadas en los diagnósticos. Entonces es una forma de corresponsabilizar, como que todos tienen compromisos en el proceso. Cada institución con sus capacidades financieras, técnicas, de personal. Entonces es un grande concerto de esfuerzos para garantizar lo desarrollo de los proyectos. Y como ha dicho, son
Há uma participação direta dos usuários de água, seja um grande usuário de água como uma companhia de abastecimento de água de uma cidade, de uma municipalidade, mas também um grande produtor rural que há um projeto de riego muito largo, ou outro grande usuário, os comitês de cuenca, a sociedade civil, a academia, instituições de pesquisa também. Um aspecto muito importante também, como é dito, no enfoque integrado de la paisaje, é importante garantizar a complementariedade e a diversificação de las ações em el terreno, en el campo. Não é apenas a restauração ou a conservação da vegetação nativa, pero todas essas tecnologias implementadas de forma conjunta em la paisaje, em la microcuenca, de modo a garantizar maiores e melhores serviços ambientais associados à água. Então, como outro ponto importante é fomentar o pago de serviços ambientais. Este não é necessário que haya um pago por supuesto, pero este instrumento é muito potente, muito eficaz em garantizar que los investimentos, que las tecnologias en lo campo son mantidos por los productores rurales por pelo menos 5 años, que son son 5 años los contratos de pagos por servicio ambiental, más o menos. Entonces, es una forma de involucrar el productor rural en garantizar que las estructuras que fueron postas em suas propriedades são mantidas e que todos os benefícios que são generados por essas tecnologias são mantidas em el campo. Então, é muito potente para involucrar os produtores rurais e também é como que um incentivo, né, por la implementação destas buenas práticas. Por fim, no menos importante, os planos de monitoreio e evaluação. É muito importante comunicar para a sociedade, para os sócios de los projetos, os benefícios e os impactos que são generados por sua implementação. Não apenas, aqui é importante reconhecer que nós estamos falando de melhorias em la quantidade e la qualidade de água, e a redução de los impactos associados aos eventos hidrológicos críticos por o câmbio climático, pero também fortalecer a gestão local de los recursos hídricos. E isto creo que é tão importante quanto os outros benefícios, porque nós estamos involucrando um conjunto de sócios, de pessoas e instituições que têm diretamente afetadas por la disponibilidade, por la gestão da água, do território. Então, é uma oportunidade de fortalecer essa gestão local, reduzindo a distância entre os órgãos responsáveis pela gestão e também os setores usuários. Então, são múltiplos benefícios associados à segurança hídrica e também, como ha dito, muitos outros co-benefícios associados à conservação da biodiversidade e outros benefícios sociais e econômicos e de melhoria da qualidade de vida da população da cuenca. Então, vamos a viajar em umas fotografias para mirar um pouco da experiência no campo. Então, acá nós temos uma fotografia de antes e depois em uma cuenca em el sur do país, onde em 4 anos, apenas 4 anos, com uma cerquita, essa proteção à direita, evitando que os impactos que a ganaderia pode acessar o corpo hídrico, evitando os impactos externos, esta vegetação possa recuperar e regenerar e gerar todos os benefícios associados à segurança hídrica. Temos também, como ha dicho, muitas vezes solo uma cerca é como que uma proteção para parar
lo impacto ambiental en el cuerpo hídrico es suficiente, pero en algunos casos es importante como que nuevas plántulas para una recuperación activa de la área. Es muy importante involucrar la comunidad en el proceso. Acá nosotros tenemos una fotografía de niños de la escuela local, el colegio, involucrados en el proceso. Es proceso de educación ambiental es muy importante también para todo eso. Acá otra fotografía de antes y después. Este acá es el proyecto de Extrema, que ha dicho uno de los primeros proyectos apoyados por Ana en Minas Gerais. También prácticas mecânicas de conservação de solo, então as terraças são muito efetivas para reduzir a velocidade de escoamento superficial de água, garantizar condições para que essa água infiltre e pueda recarregar a água subterrânea, que são muito críticas para garantizar o caudal em los períodos de sequia. Acá podemos mirar um conjunto de terraças em la paisaje. E também, como ha dicho, as carreteras rurais são muito importantes em todo esse processo. Então, é muito importante mapear todas essas carreteras, saber as condições, os projetos, se são problemas ou não. Então, com poucas intervenções em projetos simples, nós podemos minimizar ou parar com todos esses impactos e criar condições para que essa água pueda infiltrar. Acá nós podemos ver as diferentes tecnologias aplicadas de forma integrada e complementar em la paisagem. Então, todos os projetos têm como que 3 grandes fases. A primeira fase é a estruturação de los projetos, como he dicho, tenemos que identificar el problema, hacer un diagnóstico socioambiental de la microcuenca, identificar los potenciales socios, los problemas, saber, conocer las particularidades, las características de las propiedades rurales, si son grandes, medias o pequeñas, qué producen, si son granos, si son como que la producción. Así nosotros podemos diseñar el proyecto de una manera más eficiente y efectiva. Como dice, o passo seguinte é a construção desse sistema de colaboração institucional, identificar os sócios e como que cada instituição pode colaborar, ajudar no processo. O passo seguinte é valorar os serviços ambientais e também o marco legal do projeto. Este marco legal pode ser a nível local, da municipalidade, ou estadual, ou como dicho em nível del Cuenca. Não é um marco legal, não é uma lei, pero ajuda a esta institucionalização do processo. Então, é muito importante esse processo. E a elaboração dos serviços ambientais é uma informação muito importante para comunicar os produtores rurais da importância da estratégia e de involucrar em todo o processo. Então, os produtores podem compreender em termos de valores financeiros quais são os benefícios que são generados em la propriedade quando são implementadas as boas práticas de conservação de água e solo. E há muitas metodologias para valorizar os serviços ambientais. Normalmente, nós utilizamos como que métodos indiretos de valoração. Então, nós partimos do custo de oportunidade da propriedade rural naquela municipalidade e depois colocamos como que valores relativos de importância para cada uma das intervenções previstas no projeto. Esta importância relativa é somado e há valor ao final que
que pueden ser pagos para los propietarios rurales. Entonces, es una herramienta muy, muy potente, muy importante en todo el proceso. El involucramiento de los productores rurales y elaboración de las convocatorias. Como he dicho, los productores rurales hacen una adhesión voluntaria en el proyecto y son elaborados los PIPES. Y me voy a hablar o qué son PIPES en la próxima lámina, slide. Claro, después de la estructuración de proyectos, partimos para la implementación de las prácticas conservacionistas, ao mesmo tempo a definição da linha de base. Então, nós começamos todo o processo de monitoreio e avaliação. E depois de ciclo de avaliação, podemos fazer ajustes no processo, melhorar algum processo, involucrar ou convidar novos sócios ou novas oportunidades ou ajustes necessários para uma melhor implementação das iniciativas. Então, é como um ciclo normal de um projeto de uma política pública. Então, o que é o projeto individual da propriedade? Creio que é outro instrumento muito importante em todo o processo. Como ha dicho, todo é feito, o enfoque é em la propriedade rural. La soma, as várias propriedades rurais em uma cuenca, em uma parragem, vão generar todos os benefícios associados às boas práticas de conservação de água e solo. Então, a primeira coisa que temos que fazer é mapear todas as propriedades. Então, acá nós temos um exemplo de uma propriedade, acá em Distrito Federal, um projeto cerca de Brasília. A primeira questão é fazer um mapa do uso atual da propriedade. Então, que temos de áreas protegidas, quais são as áreas de uso de produção, as áreas de construção, as casas e outras construções em lo terreno. E depois, com o uso atual, proponer as intervenções ideais para esta propriedade. Então, de modo a maximizar mais serviços ambientais associados à água. Então, vamos a apresentar para o proprietário rural, acá nós podemos fazer uma área mais de conservação de vegetação, podemos ajustar sua carretera rural para criar essas pequenas presas para infiltração de água, as terraças, todas as outras intervenções. Muitas vezes, o proprietário rural vai dizer que não quero fazer tudo agora, porque tenho planos para minha propriedade nesse ano, no próximo ano, pero eu me comprometo a ser como que metade de tudo que há apresentado. Então, é como que um projeto que é ideal e depois um projeto que é pactuado, que é acordado com o produtor rural, que é possível de fazer em aquele momento. E todos os valores de los pagos ambientais são calculados, são valorados considerando o projeto final da propriedade, que é acordado, que é desenvolvido em lo nível da propriedade. O monitoreio é muito importante. Nós estamos trabalhando muito para estabelecer uma metodologia para o monitoreio. É um grande desafio. Nós não temos a resposta ainda, pero estamos fazendo como que umas parcerias com instituições de pesquisa, de universidade, para desenvolver uma metodologia para o monitoreio. Creio que a questão de qualidade é um pouco mais simples, pero o monitoreio da quantidade é muito complexo, porque temos muitos elementos, muitas coisas interagindo no nível da paisagem, em nível de microcuenca, as lluvias, a forma de uso e ocupação do suelo, e muitas outras coisas que são difíceis de isolar os benefícios das intervenções. Então, é importante que tenhamos metodologias claras para
identificar os benefícios que são generados e todos os benefícios associados à segurança hídrica e a redução dos impactos dos eventos hidrológicos críticos. Então, acá temos outra experiência de monitoreio, projeto muito interessante que involucra uma empresa de humo, porque esta microcuenca tem uma vocação muito grande de produção de humo. Há uma associação grande de produtores rurais de humo que em parceria com os sócios locais, como a municipalidade, o Comitê de Cuenca e a ANA, ha hecho esse projeto ha desenvolvido como que há mais de 10 anos e estão fazendo todo o processo de monitoreio da qualidade desde então. Então é uma experiência muito rica também. Então, um comentário importante é que a rede de monitoreio de qualidade de água começou como que em 12 ou 15 pontos em la cuenca, e depois, analisando os relatórios, os resultados desse monitoreio, reduzimos essa rede inicial de monitoreio de qualidade para como que 5 ou 6 pontos, porque os resultados são muito similares em pontos que são cercas. Então, otimizamos o processo de monitoreio, é mais barato, menos custoso em termos financeiros, com uma redução de los pontos. Então, é um processo dinâmico. Cada projeto, cada processo é único. É muito importante que possamos identificar as potencialidades locais, as condições locais para um melhor desenho e desenvolvimento das iniciativas. Então, em resultados, nós em 2011 tínhamos como que quase 50% de los pontos monitorados com qualidade mala ou muito mala, o rojo e amarillo, e como que metade como bueno e muito bueno, azul e verde. Depois, agora, 5 anos depois, em 2017, os pontos malos e muito malos é reduzido para 10%, os pontos buenos e muito buenos mais de como que 90%. Então, podemos mirar os efeitos e os impactos positivos em termos de qualidade de água em este exemplo concreto. Este é um ponto muito importante se nós queremos pensar em ganho de escala, como ampliar os impactos das iniciativas, mais projetos, mais iniciativas. Temos que combinar diferentes fontes de financiação. Temos recursos que podem vir da União, do governo federal, dos governos estaduais, departamentales, das municipalidades, também os recursos associados à cobrança do uso da água, que acá em Brasil temos a cobrança do uso da água bruta, a água que é tirada do rio, do corpo hídrico. Temos outros usuários de água e sócios locais que podem também contribuir financeiramente com recursos para o desenvolvimento das iniciativas. Temos também recursos externos, estamos falando de GEF, por exemplo, o Fundo Verde del Clima e muitos outros, e agora em uma agenda ESG, temos muita participação e involucramento das empresas, das empresas privadas, e também obrigações ambientais que são estabelecidas em nível local, como uma compensação ou como que outras obrigações legais que são impostas aos diferentes empreendedores ou usuários de água em la cuenca. Então, temos que combinar diversas fontes de financiação, e temos estas distintas etapas de desenvolvimento da iniciativa, desde
la movilización de los socios locales y los productores locales, lo diagnóstico y preproyectos, los proyectos individuales en nivel de propiedad, la implementación de las intervenciones que son más costosas. Nosotros sabemos que es caro implementar todas essas ações. E também temos investimentos necessários para o monitoreo e pago de serviços ambientais. Então, temos como que valores relativos nessa tabla, onde podemos ver que a implementação são os mais custosos, muito mais plata, pero também necessitamos dinheiro para o monitoreo e para o pago de serviços ambientais e também para a mobilização, diagnóstico e projetos executivos. Então, a municipalidade, por exemplo, que não tem muita plata, pode ajudar muito em el processo inicial de mobilização de los socios, las instituições locales e los produtores rurales, e também pode ajudar em los pagos de serviços ambientais, porque não são, como he dicho, não é muito custoso e é uma ferramenta importante de garantizar a participação de los produtores rurales. Então, cada instituição e cada fonte distinta de recursos pode ajudar em uma etapa distinta, pero temos que mirar de forma conjunta todas as fontes de recursos de financiação para garantizar a sustentabilidade de todo o processo. Então, que necessitamos? Creio que ha dicho estratégias para a escalabilidade do programa. Então, temos trabalhado muito com alianças estratégicas com o setor privado, uma perspectiva de agenda ESG, processo robusto e permanente de capacitação de las diferentes instituições e los diferentes públicos, reconhecimento de outras iniciativas que cumplam com os critérios do programa, a formação de uma grande rede onde podamos cambiar as experiências, os êxitos e os fracassos também, por que não? Conectar buenos projetos com potenciais fontes de financiamento. Então, Ana tem trabalhado muito com este eje estratégico. Estabelecimento de indicadores de impacto, como he dicho ahora mismo. É muito importante que possamos medir os benefícios associados ao aumento da segurança hídrica e a resiliência hídrica, não só para os sócios de los projetos, pero também para a sociedade e todos. É muito importante que tenemos esto muito claro para que possamos ampliar a atuação do programa em escala regional e nacional. Temos algumas boas novas perspectivas para 2025. Nós vamos a lançar conjunto de manuales técnicos do programa. Esto é importante dizer que estes manuales foram possíveis de serem hechos com a parceria de ICA. Nós temos projeto de cooperação técnica entre ANA, Brasil e ICA, Escritório de Brasil e a Agência Brasileira de Cooperação, agora mesmo. O projeto hasta o fim de 2025, e nós agora, neste momento, estamos terminando a edição de los 6 manuales. Então, foram contratados expertos para cada desses tópicos. Há desenvolvido todo o contenido técnico de los manuales e agora mesmo estamos na parte de gráfica, edição de la parte visual e revisão de los documentos. A expectativa é que podamos lançar em dezembro deste ano. Estão todos involucrados para participar. Creio que ser em Brasília, pero vai ser evento muito importante. E uma publicação de uma convocatória para o reconhecimento de novos projetos. Como disse, há uma necessidade de criar grandes redes, reconhecer e jogar luz em boas práticas, buenos projetos, para que possam fazer parte dessa grande rede do programa e, como ha dicho, a capacitação. Nós estamos concluindo uma ruta de aprendizagem em conservação de água e suelo. Em primeiro momento, claro, em português, mas por que não
podemos pensar em traduzir parte desta ruta para espanhol, inglês e outras línguas. E também conclusão de um curso em modalidade à distância do programa Produtor de Água. Então, são um conjunto de trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora mesmo por la equipe de Consuelo. Então, é isso. Muitas graças. Desculpe por mi portunhol. Todos estão em silêncio. Espero que tenham gostado. Estou à disposição para o debate. Gracias. Muitas gracias. Muchas gracias, Enrique. Su presentación fue muy didáctica y esclarecedora. En mi opinión, el programa Productor de Agua tiene una estrategia muy relevante que es la actuación por medio de un enfoque integrado de paisaje, ¿né? Y además de la formación de fuertes alianzas, ¿né? Que garantizan una buena gobernanza, ¿né? Y será muy bueno la finalización de los manuales que comentaste y certamente vamos a compartir ahí por medio de José Luis y toda la red los resultados de los manuales. Paso a palavra agora para José Luis y Miriam para las preguntas. Y estoy a disposición para algo que necesite de traducción. Y muchas gracias, Cristina, y felicidades, Enrique. Gracias por tu excelente presentación. Destacar ese enfoque que tienen sobre gobernanza para tener comunidades rurales más resilientes. Definitivamente es un punto a destacar. Me llama la atención cómo focalizan en eso. Sin duda, la participación de los distintos actores sociales es clave. Como dices, no forzar, sino por convencimiento, esa proactividad para unirse a estas iniciativas. Felicidades. Pasamos con Miriam para que lea algunas de las preguntas de nuestro público. Adelante, Miriam, por favor. Pues gracias por la presentación, Enrique. Y pues bueno, tenemos unas preguntas de Patricia Toledo del Consejo Nacional Agropecuario de México. Y bueno, pregunta sobre el modelo. ¿Qué escalas de prioridades tienen? No sé si son De varias preguntas propiedades. sobre el modelo. Entonces, si Sí. quieres, las hago. También y Puedo leer acá en acá en los el chat. chats. Perfecto. Ujú. Perdón, Miriam, nada más hace la aclaración, Patti, que no es prioridades, sino propiedades más Ah, abajo. propiedades para esta. Ok. Adelante, por favor, gracias. Las propiedades pueden ser largas o también pequeñas. Tenemos distintas, pero los proyectos enfocan principalmente en propiedades pequeñas, como pocos hectáreas o médias propriedades. Claro que en algunas cuencas tenemos grandes propiedades con una área muy grande, entonces no distinguimos tanto lo tamaño de la propiedad, pero la capacidad de este terreno en contribuir con los beneficios generados en los proyectos. Otro aspecto importante son las prioridades. Creo que él ha preguntado de las propiedades, pero las prioridades, ¿cómo vamos a identificar las áreas en las cuencas que son más prioritarias que otras? Podemos usar distintos métodos, como que métodos multicritérios para priorizar as áreas das cuencas que são mais importantes no processo. Por exemplo, identificar as áreas com maior potencial de recarga hídrica de los acuíferos, de las águas subterrâneas. Então, temos diferentes métodos para estimar o potencial de infiltração desta água, de áreas de recarga. Outra variável importante no processo é o potencial de generação de erosão de sedimentos. Este é outro critério que pode ser utilizado para a definição de áreas prioritárias em uma cuenca. Então, a depender do problema, nós vamos a combinar diferentes temas ou
indicadores para termos uma prioridade, áreas prioritárias para a atuação. Que sistema agrícola, que sistema convivem com este modelo? Estamos falando de mais diferentes modelos de produção. Temos como que soja, distintos ganaderia, como ha dicho, temos distintos modelos, distintas biomas e realidades no território nacional, que é muito largo, então os princípios são os mesmos. Temos que implementar ações que conservem a água em la propriedade rural. Então, essas técnicas vão ser adaptadas para o contexto produtivo e o contexto local, físico e geográfico. Então, há uma diversidade de modelos que podem ser trabalhados em la metodologia do programa. A terceira pergunta, se está vinculada a seu código florestal, sim, está associado ao Código Florestal. Nós temos uma iniciativa muito importante com o estado de Minas Gerais, que estão implementando o Código Florestal em nível estadual, e toda a regularização ambiental da propriedade rural está associada a todo esse processo. Então, nós ajudamos o proprietário a regularizar sua propriedade para atender o que manda a lei ambiental e o Código Florestal, pero também incentivamos a adoção de novas práticas de conservação para além para mais do que o Código Florestal. E em el processo de valoração do pago do serviço ambiental, nós incentivamos ou valorizamos estas áreas que são conservadas para além, para mais do que estabelece o Código Florestal. ¿Cuántos años estima el impacto de los pagos de los servicios? Como he dicho, para cada productor son hechos contratos de pagos por servicios ambientales. Esos contratos normalmente son de 5 años. Entonces, hay una institución responsable por ir todo año en la propiedad, mirar si las intervenciones están lá, los impactos esperados están siendo generados. Entonces, son hechos los pagos considerando este monitoreo, este acompañamiento de las acciones. Claro que ese tipo de iniciativa, los impactos no son inmediatos. Nosotros tenemos que esperar como que un par de años o 2, 3 años para empezar a sentir los impactos en la seguridad hídrica. Nosotros tenemos dificultades con el monitoreo de cantidad, pero hay una percepción de los productores rurales. Esto es muy evidente. Consuelo, que está aquí con nosotros, ha hecho un trabajo en su maestría de percepción de los productores rurales, de los impactos y beneficios generados por los proyectos. Entonces, es como que medio, longo plazo para sentir, pero ellos están en lo terreno, están sintiendo estos impactos positivos de las intervenciones. Y también, como he dicho, hay un aspecto muy importante que es lo fortalecimiento de la gobernanza local. Eso es muy importante. Es una oportunidad de estrechar como que más cerca la relación del usuario final de agua y el gestor de la municipalidad o gestor de lo estado, do ente subnacional. Entonces, es una estrategia para fortalecer la gestión local integrada de los recursos hídricos. Entonces, es muy interesante. Vamos más. Miriam, devuelvo a palabra, por favor. Sí. Bueno, han hecho comentarios, por ejemplo, Adrián Quinto de la Universidad Politécnica de Tapachula, aquí en Chiapas, México, pues
dice que es muy interesante el proyecto y cómo dejas, Enrique, muy clara la importancia de cada etapa y cómo se efectúa en su debido tiempo, ¿no? Y bueno, Exatamente. gracias, Adrián. Y Marcelo Luis Combrau, bueno, da felicitaciones en portugués. Creo que Sí. ahí lo puede mencionar o traducir mejor Enrique o Cristina. Marcelo es un socio muy importante local en un proyecto en la región sur del país. Eh, Marcelo ha trabajado como coordinador técnico de uno de esos proyectos en el sur del país. Es una persona muy calificada que ha trabajado mucho para, para el programa, para el suceso de toda esa iniciativa. Muchas gracias, Marcelo. Es un placer tener usted acá con nosotros. Bueno, pues hasta ahorita han sido las preguntas. Mandan también felicitaciones, Patricia Toledo, y pues por las respuestas también. Y también están mandando saludos desde Costa Rica, Carlos Mora. Hasta ahorita no hay más preguntas. Ujú. Ok, yo tengo una pregunta para Enrique. Es en este enfoque de manejo integrado de cuencas, un tema clave es sin duda el monitoreo. Y mencionabas también dentro del monitoreo de las cuencas la parte de calidad, monitorear la calidad del agua. ¿Nos puedes comentar más sobre estrategias que estén desarrollando ustedes en materia de bioremediación, de descontaminación de las aguas? Gracias, Enrique. Ok. José Luis, no tenemos una estrategia clara de uso de biorremediadores, pero con la implementación de estas prácticas em nível de propriedade, em nível de cuenca, são generados benefícios em termos de calidad. Nosotros estamos retendo sedimentos, estamos retendo nitrogênio, fósforos, que inevitablemente vão a cair em lo cuerpo hídrico. Então, quando criamos estruturas como que buffers para proteger las margens de los ríos e cuerpos hídricos, estamos protegendo estes corpos hídricos de la contaminação, por exemplo, de nutrientes e outras questões. Também temos trabalhado muito, José Luis, com o saneamento rural. Então, muitas dessas casas, muitas dessas famílias não têm como que uma solução adequada para a destinação de los rejeitos, los efluentes domésticos. Então, temos que pensar também em como garantizar soluções para as casas, as famílias, para destinação adequada de todo isso. Então, são várias práticas que são implementadas conjuntamente que generam todos esses benefícios em termos de calidad. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Miriam, adelante, por favor. Sí, de Samuel Torres, del ICA en la representación de República Dominicana. ¿Cuáles son Ah, los canales y estrategias que han utilizado para poder llevar este excelente proyecto a las asociaciones cooperativas y federaciones de los agricultores? muito buena pergunta, Samuel. E nós temos uma boa notícia. Nós temos ANA Brasil e República Dominicana um acordo de parceria, de cooperação técnica com o tema específico do produtor de água. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto em 3 microcuencas em República Dominicana. Então, temos como que algum material, documento que sobre esta parceria. Então, convido o representante de ICA República Dominicana a falar com as instituições nacionais que são parceiras e sócios do programa Produtor de Água para compreender um pouco mais a estratégia em República Dominicana. E como involucrar as associações cooperativas e federações. Em lo começo, quando começamos todo o processo,
Quando temos como que o diagnóstico, o problema, os atores locais que estão em lo terreno, temos que promover sessões, reuniões para explicar, aclarar a todos, falar de los benefícios, de los desafios. Então, é um processo muito importante para garantizar o involucramento das associações e cooperativas. Então, quase sempre chamamos as associações locais municipais de produtores rurais para participar dessas sessões iniciais, as reuniões, para discutir o projeto, os problemas e como os produtores podem involucrar em todo o processo. Então, é uma etapa muito rica e muito importante de todo o processo. Involucrar os produtores rurais e também todas as outras instituições que, de uma forma direta ou indireta, estão involucradas em lo terreno. Gracias. Bueno, vamos llegando ya al final. No sé, Cristina, si tuvieras alguna reflexión para ir cerrando la conferencia. Adelante, por favor, Cristina. Sí, gracias. Era solo un comentario final que es destacar un poco que la iniciativa Programa Productor de Agua permite hacer una puente de políticas públicas, prácticas de conservación del medio rural, la recuperación de áreas degradadas, todas las prácticas que Enrique comentó, desde la protección de manantiales y el manejo sostenible de la tierra y de agua, y que Brasil está a disposición por medio de nuestros socios como ANA y otras instituciones en Brasil, a nivel federal y estadual, provincial en Brasil, y que podamos compartir nuestras experiencias y hacer intercambios, sea virtuales, presenciales. Entonces, en Brasil estamos a disposición. Muchas gracias, Cristina. Estamos, de fato, à disposição para seguir a parceria com ICA e com os parceiros regionais em América Latina. É um prazer muito grande para Ana Brasil poder contribuir com esse processo. Consuelo ha perguntado acá se ha hablado de la experiência com ICA em la ciudad de Passos. Nós temos uma experiência muito interessante em esta municipalidade específica. Temos uma grande cervejaria, Heineken, que está fazendo uma grande planta de cerveja em lo município. Eles queriam como que contribuir com o projeto local. Então, pero Heineken não queria investir a plata diretamente com a municipalidade. Então, ICA está ajudando nós como que um sócio estratégico para permitir esse termo de cooperação técnica para garantizar os investimentos deste grande usuário de água, do setor de bebidas. Então, é uma experiência muito interessante, onde um grande usuário de água local está involucrado em todo o processo, fazendo muitos investimentos, e nós estamos como que permitindo que estes investimentos possam chegar ao terreno com esta parceria com ICA. Então, para cada projeto, para cada situação, temos como que uma arquitetura específica, múltiplas possibilidades de arranjos, de formas, de redes para viabilizar a implementação do projeto. Esta é uma experiência muito interessante. Graças, Consuelo. Desculpa, Cristina, era para encerrar, mas a Consuelo me lembrou. Eu fico à disposição, Cristina, caso tenham novas dúvidas, a gente pode ou marcar um segundo momento ou responder por e-mail, por mensagem e pensar aí em atividades futuras. Tá? Graças por todo. Pues muchas gracias, Enrique. Estamos llegando al final, ya nos excedimos unos minutos, muestra del interés de todos los
asistentes, a quienes agradezco ampliamente a nombre de los miembros de la Red Hemisférica de Agua. Agradezco mucho a Cristina también, ahí el apoyo en las traducciones del portuñol, que estuvo muy entendido. Nuevamente, gracias, Enrique. Y sí, lo que buscamos es continuar con estas colaboraciones. Brasil es un referente a nivel hemisférico en materia, y nivel mundial incluso, por supuesto, en materia de gestión hídrica, entre otros grandes temas. Así es que, pues, esperamos continuar con las colaboraciones, Enrique, con ustedes en futuros conferencias también. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Miriam, por el apoyo también. Y a todos ustedes, que tengan una excelente tarde, noche, eh, desde ICA México, anunciándoles también que la siguiente conferencia en septiembre será sobre los bofedales de Bolivia. Es un ecosistema muy interesante en materia de agrobiodiversidad. Les haremos llegar la invitación próximamente. Muchísimas gracias. Excelente tarde y noche para todas y para todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta Chao, luego. chao.